Os Sancta Simplicitas. Em que mundo mais estranhamente simplificado e falsificado vive a humanidade? É infinito o assombro diante de tal prodígio. Quão claro, livre, fácil e simples conseguimos tornar tudo quanto nos rodeia. Quão brilhantemente soubemos deixar que nossos sentidos caminhassem pela superfície e conspirar a nosso pensamento um desejo de piruetas caprichosas e de falsos raciocínios. Quanto nos esmeramos para conservar intacta nossa ignorância, para lançar-nos aos braços de uma despreocupação, de uma imprudência, de um entusiasmo e de uma alegria de viver quase inconcebíveis para gozar a vida. E sobre esta nossa ignorância, edificaram-se as ciências baseando a vontade de saber em outra ainda mais poderosa, a vontade de permanecer na incógnita, na contra-verdade, não sendo esta vontade o contrário da primeira, mas sua forma mais refinada. A linguagem aqui, como em todos os outros lugares, tem que arrastar consigo toda a sua torpeza e continuar falando de suas oposições, quando tratam-se de matizes e sutis gradações. Além disso, a hipocrisia consuetudinária da moral, que se converteu de modo invencível na carne de nossa carne e sangue de nosso sangue. Desnaturalizou-nos também as palavras de nossa própria boca. Nós que estamos alertas, de quando em quando advertidos do engano, escapamos dela e rimos ao ver que a melhor das ciências continua sendo a que melhor pretende deter-nos neste mundo simplificado, absolutamente artificial, alienado e falsificado, para nosso uso, porque essa ciência também, apesar dela mesma, ama o erro, uma vez que, por ser vivente, ama a vida. Depois de um preâmbulo um pouco irônico, direi agora uma palavra séria que é dirigida aos espíritos mais sérios. Sede 37 prudentes, filósofos e amigos do sofrimento, e guardai-vos do martírio oriundo do amor à verdade. Guardai-vos inclusive de defendê-los. Isto prejudica a inocência e a delicada imparcialidade de vossa consciência, pois a luta contra o perigo, a injúria, a suspeita, o ostracismo e as consequências mais brutais do ódio os impeliram a desempenhar o papel de defensores da verdade nesta terra. Como se a verdade fosse tão ingênua ou tão torpe que tivesse necessidade de defensores. E defensores como vós, cavaleiros da triste figura, rufiões do espírito que teceis teias de aranha. Em resumo, sabeis que pouco importa que a última palavra seja dita por vós, que inclusive jamais filósofo algum pronunciou a última palavra, e que ofereceríeis uma prova de uma veracidade mais digna de louvor ao colocar alguns pontos de interrogação atrás de vossas fórmulas favoritas e de vossas teorias preferidas, e mesmo atrás de vossa pessoa, se a ocasião se apresentar. É preferível que vos afasteis, que vos refugieis em algum retiro. Colocai vossos disfarces, fazei uso da astúcia para serdes confundidos com outros, ou ainda para que aprendam a temer-vos um pouco. Não esqueçais o jardim, eu vos rogo, o jardim com suas cancelas douradas, e cercai-vos de pessoas que sejam como um jardim ou o reflexo do sol na água, pois quando cai a tarde, o dia não é mais que lembrança. Escolhei a boa solidão, a solidão livre, a que vos permite seguir sendo bons em qualquer sentido. Quanta perfídia, astúcia e maldade adquirimos depois de uma grande guerra que não se pode fazer abertamente. Quão receosos nos tornamos com o temor prolongado, a angustiosa espera com os olhos fixos no inimigo, em todos os inimigos possíveis. Estes desterrados da sociedade, estes perseguidos, estes acossados, e inclusive estes eremitas por necessidade, como Spinoza ou Giordano Brunsi, terminam sempre por se converterem, ainda que sob a máscara mais intelectual e talvez sem sabê-lo, em mestres em matéria de ódio e nuns envenenadores, seja qual for a máscara espiritual e talvez sem o saberem, que se experimente escavar o fundamento da ética e da teologia Spinoza, sem falar sequer dessa vacilante indignação moral que, num filósofo, atesta de modo infalível que perdeu todo o seu humor filosófico. O calvário do filósofo, seu sacrifício pela verdade, faz sair à luz o que este ainda possuía de demagogo e de comediante, e por pouco que tenha sido observado, compreender-se-á
que se pode experimentar o desejo de ver, pelo menos uma vez, a certos filósofos em estado de degenerescência, como mártires, como comediantes, como tribunos. Porém, é necessário aperceber-se da farsa, que se representa uma vez caído o pano, prova de que a grande tragédia propriamente dita terminou, supondo que o conhecimento de toda a filosofia tenha sido uma grande tragédia. É um capítulo necessário na vida 39 de todo filósofo, o mais desagradável talvez e, quem sabe, o mais pródigo em decepções. Porém, se tem sorte, como costuma acontecer a todo favorito do conhecimento, receberá auxílios que tornarão mais tolerável sua tarefa. Refiro-me aos cínicos, aos que confessam ingenuamente a animalidade, a vulgaridade, a regra que trazem em si e que, entretanto, conservam bastante espírito e penetração para sentirem-se obrigados a falar ante testemunhos de si mesmos e de seus semelhantes. Por vezes chegam a se revolver em seus livros como em seu próprio monturo. O cinismo é a única força sob a qual as almas vulgares roçam o que se chama sinceridade, e na presença de todos os matizes de si mesmo, o homem superior deverá aguçar o ouvido e considerar-se feliz todas as vezes que perceber as palhaçadas, despudoradas ou os desvarios do sátiro científico. Em certos casos, o encanto acompanha o asco, quando, por um capricho da natureza, o gênio foi entregue a um mono imprudente. Como o Abade Galiani, o homem mais profundo, mais penetrante e possivelmente também o mais tenebroso de seu século, era muito mais profundo que Voltaire e, consequentemente, sobressaía mais que ele ao calar-se. Frequentemente acontece que a cabeça de um sábio seja acompanhada pelo corpo de um mono, que uma inteligência sutil e excepcionalmente dotada acompanhe uma alma vulgar. Este caso não é raro entre os médicos e os fisiólogos da moral, especialmente. Sempre que se fale mal do homem, sem pôr malícia nisto, o amante do conhecimento deve prestar ouvidos e ficar atento sempre que ouvir falar sem indignação. Porém, se a irascibilidade é a mão da mentira, então ninguém mente mais que o homem indignado. 27. É difícil fazer-se compreender, sobretudo quando se pensa e se vive Gangas Rotogati. Estas três palavras sânscritas, Gangas Rotogati, Kurmagati, Mandeikagati, significam 40 respectivamente. No ritmo do Ganges, isto é presto. Em passo de tartaruga, isto é lento. Em passo de rã ou estacato. Assim, pois, quando se está em meio a homens que vivem e pensam de outra forma, seja Kurmagati ou Mandeikagati, tudo é segundo o modo de andar das rãs. Faço tudo o que é precisa para que me entenda e agradeceria calorosamente àqueles que têm a boa vontade de interpretar com certa sutileza ao que dizemos. Mas quanto ao que se refere aos bons amigos, sempre demasiado indolentes, que acreditam ter o direito de não se esforçarem, seria conveniente conceder-lhes antecipadamente um pouco de jogo, certo campo livre para sua falta de inteligência. Deste modo teríamos que rir, ou ainda desembaraçar-nos deles e continuar rindo.